Você já se perguntou o que realmente preserva a memória de quem passa dos 100 anos? Neste segundo episódio da série Segredos da Vitalidade, revelamos o que centenários de Okinawa, Sardenha, Icária e Nicoya comem logo pela manhã, e por que seus cafés da manhã simples são capazes de manter o cérebro afiado por décadas. Descubra os 5 alimentos mais comuns entre centenários que evitam Alzheimer, o ritual silencioso que ativa a mente e reduz o estresse matinal, como preparar um café da manhã antioxidante, anti-inflamatório e neuroprotetor com o que você tem em casa, os 3 erros que aceleram a perda de memória depois dos 60 anos, um plano prático para transformar sua mente em 7 dias, começando amanhã cedo. Prepare-se para mudar sua manhã e talvez seu futuro. Comece sua nova rotina amanhã mesmo. Inscreva-se na série Segredos da Vitalidade para não perder os próximos episódios. Eles podem transformar sua longevidade. O dia começa diferente nas regiões onde se vive mais. Não há correria, não há excesso. O sol entra devagar pelas janelas abertas, o corpo acorda junto com a luz e na mesa, os mesmos alimentos simples que vêm sendo consumidos há décadas. Estamos em Okinawa, Japão. Um senhor de 102 anos levanta com calma, aquece água e prepara seu mingau de arroz fermentado com chá verde e folhas de shiso. Do outro lado do mundo, na ilha de Icária, na Grécia, uma mulher de 99 anos colhe suas próprias ervas no quintal, esmaga nozes com as mãos e mistura com iogurte de ovelha e azeite extra virgem. Em Nicoya, Costa Rica, o café da manhã começa com banana da terra, milho e feijão preto, e termina com uma conversa longa em voz baixa com os netos. Esses hábitos não são modismo. Não vieram de nenhuma nova tendência nas redes sociais. Eles nasceram da repetição e da sabedoria transmitida sem pressa entre gerações. Mas o que essas pessoas têm em comum não é apenas a idade avançada. É o fato de que, mesmo ultrapassando um século de vida, elas ainda lembram, raciocinam, criam e conversam com clareza. A memória delas não se apagou com o tempo. Ela se fortaleceu com o que colocam no prato logo pela manhã. E é sobre isso que vamos falar hoje. O café da manhã dos centenários. O que eles comem, por que fazem isso? E como você, mesmo tendo passado dos 50, 60 ou 70 anos, pode começar amanhã a fazer o mesmo e sentir a diferença nos seus pensamentos, foco e até no humor. Nosso cérebro é um órgão faminto. Ele consome cerca de 20% de toda a energia que nosso corpo produz. Mas a energia que ele precisa não é qualquer uma. Açúcar refinado, farinhas brancas, margarinas artificiais e embutidos são como combustível adulterado para um carro de luxo. No início, parece que o motor funciona. Mas aos poucos, ele perde força, falha, superaquece e apaga. Por outro lado, há alimentos que nutrem as células cerebrais como se estivéssemos regando uma planta rara. Eles reduzem a inflamação, mantêm os vasos cerebrais flexíveis, aumentam a produção de neurotransmissores e, o mais importante, protegem contra a degeneração cognitiva. Mas antes de falarmos desses ingredientes, preciso que você entenda uma coisa essencial. Não existe milagre sem consistência. Os centenários que estudamos não começaram suas rotinas alimentares por vaidade. Eles não buscavam rejuvenescer. Eles buscavam viver com dignidade. E isso começou por respeitar o que comiam logo ao acordar. O café da manhã não era uma refeição opcional. Era o início de um dia com propósito. Agora sim, vamos aos alimentos. O que aparece com mais frequência nos pratos dessas pessoas? 1. Gorduras naturais e saudáveis. Em quase todas as zonas azuis, regiões com mais centenários no mundo, encontramos o consumo diário de azeite extra virgem, abacate, castanhas, sementes de linhaça e até óleo de coco em algumas culturas. Essas gorduras são essenciais para formar e proteger a bainha de mielina, uma camada que envolve nossos neurônios e garante a transmissão eficaz dos impulsos nervosos. 2. Carboidratos de absorção lenta e naturais. Nada de pão branco, nada de cereais açucarados. Os centenários comem tubérculos, aveia integral, frutas de baixo índice glicêmico, como maçã com casca,
mirtilo, mamão verde e, em alguns casos, até feijão pela manhã, como ocorre em Nicoya. Esses alimentos liberam energia de forma gradual e evitam picos de insulina, que são altamente prejudiciais à memória. 3. Fermentados naturais. Em Okinawa, o arroz fermentado e o miso aparecem com frequência. Na Grécia, iogurte de ovelha fermentado em casa. Esses alimentos cuidam da microbiota intestinal, que hoje sabemos ser chamada de segundo cérebro. Um intestino inflamado é um cérebro embaçado. A conexão entre os dois é direta e começa na primeira colher do dia. 4. Ervas e especiarias funcionais. Na Sardenha não é raro encontrar chá de alecrim servido pela manhã, adoçado com um fio de mel puro. O alecrim tem propriedades vasodilatadoras e neuroprotetoras. Em Loma Linda, nos Estados Unidos, muitos centenários tomam chá de cúrcuma com pimenta preta. E em Icária, ervas como orégano silvestre e manjericão fresco fazem parte do desjejum diário. 5. Água morna com limão e azeite. Simples, ancestral e poderosa. Alguns centenários começam o dia com um copo de água morna, algumas gotas de limão e uma colher de azeite extra virgem. Essa prática ajuda na limpeza do sistema digestivo, ativa o fígado e facilita a absorção dos nutrientes seguintes. E tudo isso impacta diretamente na clareza mental e energia nas primeiras horas do dia. Mas talvez o mais importante não seja o que está no prato. É o que está em volta da mesa. Os centenários quase nunca comem sozinhos. Existe partilha, conversa, um ritmo desacelerado que permite que o corpo e a mente despertem juntos. E isso por si só já é terapêutico. O cortisol, o hormônio do estresse, diminui. A digestão melhora. A memória se organiza. Agora eu quero te fazer um convite simples. Experimente. Amanhã cedo, antes de repetir os hábitos de sempre, monte um café da manhã diferente. Com uma fruta de verdade, um pouco de aveia, um punhado de nozes, uma colher de azeite, um chá de alecrim. E acima de tudo, sente-se, respire, coma com presença. Pense em algo que você quer lembrar daqui a um ano e diga isso em voz alta. Você está criando uma memória com seu corpo e seu corpo vai lembrar disso. A vitalidade não começa com grandes decisões. Começa com pequenos acordos entre você e sua consciência, entre o que você quer viver e o que está disposto a mudar. Porque o segredo dos centenários não é longevidade, é lucidez com paz. E tudo isso começa no café da manhã. Se você observar com atenção, vai perceber que os centenários de verdade, aqueles que mantêm a lucidez mesmo com o passar dos anos, não seguem fórmulas milagrosas. Eles seguem rituais simples com profundidade diária. A rotina deles tem um padrão que o mundo moderno perdeu. Atenção ao que se consome e ao que se sente logo ao acordar. E é justamente na primeira refeição que muitos de nós cometemos erros fatais e silenciosos. Pular o café da manhã, tomar apenas café preto em jejum, ingerir pães refinados com margarina e embutidos ultraprocessados. Tudo isso parece inofensivo. Mas aos poucos, esses hábitos corroem a saúde cerebral, causam inflamação crônica, aumentam o risco de depressão e comprometem a memória de forma acumulativa. Agora imagine o contrário. Imagine começar o dia dando ao cérebro exatamente o que ele precisa para se manter afiado. Imagine se cada manhã fosse um ato de reparação, um gesto silencioso de longevidade. É isso que ocorre nos lugares onde as pessoas vivem mais. E mais que isso, onde vivem melhor. Vamos dar uma olhada prática no que realmente compõe o café da manhã dos centenários e como adaptar isso à sua realidade. Na região de Okinawa, no Japão, por exemplo, os idosos comem cedo. O dia começa com uma combinação poderosa: arroz integral fermentado, natto, soja fermentada, vegetais cozidos, chá de jasmim ou chá verde, uma fatia de batata doce roxa, murasaki imo, e às vezes um caldo leve feito com algas e cogumelos. Esse tipo de refeição é extremamente nutritivo, anti-inflamatório e protege contra doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Por que funciona? Porque esses alimentos reduzem os radicais livres, protegem os neurônios e favorecem o fluxo sanguíneo cerebral.
O chá verde, por exemplo, contém L-teanina, que melhora a concentração e reduz o estresse. Já a batata doce roxa é riquíssima em antocianinas, potentes antioxidantes que combatem a inflamação e protegem o cérebro contra o envelhecimento precoce. Na Sardenha, Itália, outra zona azul famosa, encontramos um café da manhã com base em pão de fermentação natural feito em casa, queijo de cabra cru, frutas locais como figo ou pêssego, e um fio generoso de azeite extra virgem por cima. A bebida matinal costuma ser um chá digestivo com hortelã ou sálvia. E mais importante, sempre acompanhado de conversa. Os alimentos ali não vêm de rótulos. Vêm da terra, das mãos, da memória das mães e avós. Não há contagem de calorias, mas há respeito pela origem e função de cada alimento. Quer saber o que isso significa na prática? Significa que você pode, mesmo com acesso limitado ou uma rotina agitada, começar a imitar os princípios dessas refeições. Vamos construir juntos um exemplo prático de café da manhã à la Centenário, adaptado para quem vive na cidade, tem mercado próximo e quer viver com clareza. Uma fatia de pão integral verdadeiro, feito com fermentação natural, ou pão de centeio. Uma colher de sopa de azeite extra virgem por cima. Uma xícara de chá verde com algumas folhas de alecrim fresco. Meia maçã com casca cortada em fatias e polvilhada com canela. Uma colher de sopa de sementes de chia hidratadas durante a noite. Um punhado de castanhas do Pará ou nozes. Um iogurte natural integral, sem açúcar, com um fio de mel e uma pitada de cúrcuma. Esse café da manhã não custa mais caro do que o tradicional, mas entrega muito mais. Nutrição cerebral real, energia sustentada e proteção para sua lucidez. E se você quiser ir além, aqui vão 3 rituais simples que os centenários praticam nas primeiras horas do dia e que têm relação direta com a mente afiada que eles mantêm até o fim da vida. 1. Comem com atenção plena. Nada de celular, televisão ou leitura de notícias durante a primeira refeição. Eles comem devagar, sentem os sabores e transformam o ato de comer em um momento de presença. Isso fortalece não apenas a digestão, mas também a memória emocional. 2. Agradecem antes de comer. Seja por tradição espiritual, seja por educação familiar, a gratidão é constante. E não se engane, estudos mostram que expressar gratidão antes de comer altera a forma como o corpo processa os nutrientes, reduz a produção de cortisol e ativa circuitos cerebrais ligados à felicidade e memória de longo prazo. 3. Movimentam o corpo após o café. Caminham, cuidam da horta, lavam louça com calma, observam a rua. Nada de sentar-se no sofá imediatamente. O corpo entra em ação e o cérebro acompanha. O movimento matinal aumenta a oxigenação cerebral e favorece a clareza cognitiva ao longo do dia. A ciência confirma tudo isso. Estudos da Universidade de Harvard, publicados nos últimos 5 anos, mostram que pessoas que consomem regularmente alimentos como azeite extra virgem, vegetais verdes escuros, castanhas e frutas vermelhas reduzem em até 40% o risco de perda cognitiva após os 60 anos. Pesquisas do National Institute on Aging mostram que a primeira refeição do dia influencia diretamente a expressão genética de células neuronais envolvidas no aprendizado e na memória. Em outras palavras, o que você come nas primeiras horas do dia ativa ou silencia genes relacionados à sua lucidez futura. Agora me diga, você vai continuar entregando sua mente ao primeiro pão francês com margarina da padaria? Ou vai começar amanhã uma nova história? Uma história onde cada colher te aproxima da clareza e da presença que você merece? Lembre-se, o que sustenta a mente não é só o alimento. É a intenção com que você o escolhe. É o ritual que você cria. E a constância que você pratica. Os centenários nos ensinam que não se trata de viver mais, mas de viver acordado. Acordado para o que se come. Acordado para o que se sente. Acordado para quem se é. E tudo isso pode começar com o seu próximo café da manhã. Fim do episódio. Se gostou, não se esqueça de se inscrever na série Segredos da Vitalidade, o lugar onde a longevidade encontra a consciência. Comece sua nova rotina amanhã mesmo. Comente aqui.
Qual dessas práticas você vai adotar primeiro?